Vamos lá. Professor, peguei uma placa eletrônica e, ao analisar ela, no primeiro momento, identifiquei que a malha de alimentação estava em curto. Qual placa? Mostra a placa aí para a galera aí. Mostra aqui, a placa aí por para a exemplo, galera. Essa aqui. Isso, olha lá. Pronto. Maravilha. Show de bola. Do que é essa placa aí? Fala aí para a galera. Do que essa é aqui placa? É uma pedaleira Zoom. Show. Pedaleira Zoom. Eu vim aqui no conector da fonte de alimentação e verifiquei que entre o negativo e o positivo, meu multímetro apitava, estava em curto. Aí eu fui pesquisando a malha inteira nos capacitores e todos os capacitores estavam em curto. Todos os lugares que eu andava, eles estavam em curto. E agora, professor, todos os capacitores estragaram? Será que entrou um raio de Thor aqui, queimou tudo, não tem mais jeito? O que eu faço? Na verdade, eu vou falar para você. Esse tipo de situação, pessoal, é por isso que os técnicos ficam assim, tá vendo? Né? É uma das coisas que fazem os técnicos perderem todos os cabelos que ainda restaram, tá bom? Na cabeça. Por quê, gente? Porque olha só. Não esquece de deixar o seu like, a sua inscrição no canal Eletrônica Fácil, porque é isso que fortalece a nossa família, deixa ela cada vez maior. E você, é claro, só ganha com isso. Recebe conteúdos faixa preta, ativando o sininho todo dia no seu celular, no seu computador, porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe. Fechou? Posso contar com você? Aguarde o seu like, a sua inscrição e agora, conteúdo faixa preta. Curto-circuito em malha de alimentação contínua, né? A gente está falando, por exemplo, em uma malha de 9 volts, então mais 9 volts, 0 volts, ou mais 12 volts, 0 volts, ou mais 5 volts, 0 volts, mais 3.3, 0 volts, né? Tensões de alimentação que vão basicamente fazer com que todos os periféricos da placa funcionem com sucesso. Microcontroladores, microprocessadores, sensores, atuadores, dispositivos que vão exercer um trabalho no meu sistema, então solenoide, enfim, tudo isso e muito mais, né? Quando você tem um curto numa malha entre positivo e negativo, por que isso é muito chato? Porque entre o positivo e o negativo, você pode ter inúmeros componentes nessas ligações. Então, olha só que situação, né? Ó, pode estar acontecendo isso aqui, ó. Então, vamos supor que numa placa eletrônica, você tenha lá uma... Aqui eu simulei uma fonte de corrente elétrica, tá, gente? Beleza? Uma fonte de 3 amperes passando por um resistor de 1 ohm. Uma fonte de 3 amperes passando por um resistor de 1 ohm, 3 vezes 1 dá 3 volts em cima dele, tá? Beleza? E aí esse 3 volts, todo mundo que está em paralelo com o resistor, ó, então esse capacitor, entrada com entrada, saída com saída. Então ele está em paralelo com esse resistor, ele vai receber os mesmos 3 volts. E o outro capacitor aqui, entrada com entrada, saída com saída, os mesmos 3 volts. Esse aqui pode ser o capacitor de desacoplamento de ruído do microcontrolador. Esse daqui pode ser o do regulador. Esse daqui pode ser o capacitor de eliminação de ruído de uma memória, por exemplo, de uma memória EEPROM, uma memória I2C. Outro capacitor pode ser um capacitor de desacoplamento de ruído de um RTC, um Real Timer Clock, e enfim, né? Mostra para a galera aí, David, se você puder, por gentileza, a quantidade de capacitores cerâmicos que tem nessa placa eletrônica aí para a galera ver. Para a gente mostrar para o pessoal. Olha lá, gente. Aparecer. Tá vendo? Então, todos os componentezinhos marrom clarinho aí, ó, beijinho, ó, que você tá vendo escrito C30, C28, tá vendo? Tudo isso são capacitores, gente. Dá uma olhada a quantidade de capacitores que você vai ter nessa placa eletrônica. Simplesmente brutal. Né? E aí, muitos deles, né, David? Muito obrigado, meu querido. Muitos deles podem estar entre o positivo e o negativo. E aí fica aquela questão, né? Onde está o curto? Qual é o real problema? Qual é a massa podre eletrônica, né? E aí, gente, a primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte, tá bom? Vamos lá. Dica número 1, hein? Tipicamente, com componentes eletrônicos em curto-circuito, tendem a converter o excesso de corrente elétrica em calor, que é o famoso efeito Joule. Então, o efeito Joule é basicamente o quê? A conversão da circulação da corrente elétrica em calor. E por que quanto maior a corrente, maior é o calor, gente? Por que quanto maior a corrente, maior o calor? Porque, veja, o que é a corrente elétrica mesmo, David?
Qual que é a definição de corrente elétrica? Define aí para a galera aí. É um fluxo de elétrons, né? Que vão caminhando ali pelo fio. Perfeito. Um monte de Então é um movimento ordenado dos elétrons. Quando o elétron ele sai de um átomo e vai para o outro, ele sai de uma órbita e entra na outra órbita. Esse negócio de sair de uma órbita e entrar na outra gera uma colisão. É como se fosse uma estrela cadente. É como se fosse um pedaço de meteoro, por exemplo, né? Um pedaço de qualquer coisa que está lá na atmosfera e entra no nosso planeta. Quando você tem lá um meteorito, que ele vai passando pelas diversas camadas protetoras do nosso planeta, ele não tende a pegar fogo, né? Ele acaba se colidindo com essas camadas protetoras e isso faz com que gere a famosa estrela cadente, né? Então, o que acontece? Quando um elétron está saindo de um átomo e está indo para o outro átomo, qual que é o efeito que está acontecendo? Saindo de uma órbita e entrando na outra, ele vai colidir com aquela eletrosfera. E essa colisão, esse negócio de ele passar pelas diversas eletrosferas, faz com que esse impacto que tem gere uma reação de calor. E aí ele vai de um para o outro, mais uma reação de calor. Vai de um para o outro, mais uma reação de calor. E quanto mais elétrons tem, mais intensidade você tem de calor, por causa disso. Se você tem pouco fluxo de elétrons, menos impacto, menos calor. Mais fluxo de elétrons, mais impacto, mais calor. Esse é o famoso efeito Joule, tá? E quando acontece isso na placa eletrônica, componente em curto, o componente que está mais quente tende a indicar onde tem o maior fluxo de elétrons, o ponto de fuga ali da corrente elétrica, de onde ela deveria circular, e aquele caminho alternativo, aquele caminho fácil de circular com baixa resistência, alta corrente, automaticamente aquele componente aquece. Então, o componente que está mais quente na placa eletrônica tende a ser o verdadeiro curto-circuito. É uma hipótese. Uma hipótese, tá? Por que é uma hipótese? Olha só. Porque nem sempre vai esquentar só um. Ó a dica, ó. Nem sempre vai esquentar só um. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um regulador de tensão que converte 9 para 5. 9 para 5. Convertendo 9 volts para 5, eu tenho alguém aqui, por exemplo, um Real Timer Clock, um RTC, que é o OCI que fica toda hora monitorando o quê? Qual é o horário, o tempo real, para poder falar para o microcontrolador qual que é o tempo real de um determinado sistema, tá? RTC. Toda placa-mãe de computador tem um RTC com uma bateria lá de 3 volts, tá? Beleza? Que é o que você olha lá no sistema lá e vê o horário em tempo real, né? Tá bom? Beleza? Aí o regulador de 5 está aqui. Depois do regulador de 5 tem a alimentação do RTC que está com 5. Só que se esse cara aqui entrar em curto, ele vai ser uma baixa resistência, concorda, David? Sim. Só que toda corrente que vai circular por esse curto-circuito desse cara está vindo por onde? Pelo regulador. Pelo regulador. Então, esse cara vai aquecer e quem fornece para ele também vai aquecer. Então, quem vai aquecer é quem? O RTC e o regulador. Então, muitas das vezes, você, numa placa eletrônica que tem um regulador, você vai ter o ponto crítico de curto aquecendo e quem fornece corrente para ele também aquecendo. Então, toma muito cuidado com isso. Nem sempre o curto-circuito ele vai gerar o calor num ponto só, mas pode até 2 ou 3, dependendo da característica da placa eletrônica, tá? Só que aí, então essa é a dica número 1, gente. O curto-circuito pode ser localizado através do calor excessivo. E aí você pode passar um spray congelante na placa eletrônica, tá bom? Então você pode pegar um spray congelante, pode aplicar na placa eletrônica, e aí você, alimentando a placa eletrônica, o ponto em curto, como vai aquecer muito, vai fazer uma manchinha no congelante. Olha lá o congelante do David lá. Então, a placa toda fica branca. Esse cara que aqueceu faz a manchinha, você detecta o calor pelo congelante, né? Que fica ali a manchinha derretida do ponto que sobreaqueceu, e a tendência de que ali ou bem próximo ali esteja o nosso famoso curto-circuito, tá bom? Então o congelante é um produto sensacional para detecção de curto-circuito em placas eletrônicas através do aquecimento, tá? Não esqueça de acessar a nossa loja virtual, lojaeletronicafácil.com.br. Na nossa loja vai ter tudo e mais um pouco, inclusive o congelante que a gente mostrou aqui para vocês, vai estar lá na loja eletronicafácil.com.br. Olha só o nosso congelante aqui,
tá bom? Um cara incrível, maravilhoso e faixa preta para você detectar curtos-circuitos em placas eletrônicas maravilhosas, tá bom? Pagando no Pix ainda tem 5% de desconto. Fechou? lojaeletronicafácil.com.br. Ok, pessoal? Um forte abraço. Tamo junto. Vamos que vamos. Vamos para cima, pois juntos somos mais fortes e chegamos mais longe.